Olha só, vou aqui responder algumas perguntas que foram feitas no nosso workshop, a verdade sobre franquias. Perguntas muito interessantes, então tive que separar para vir aqui responder para vocês. Eu vou primeiro começar com uma pergunta que fizeram sobre mídias sociais. A Naíse Toledo fez uma pergunta falando: uma franquia que monopoliza a divulgação através das redes sociais, eu devo confiar? Naíse, em primeiro lugar, eu acho que confiança não está relacionada à questão das mídias sociais, né? Porque é uma estratégia da franquia. A franquia, ela pode seguir com um perfil só para divulgar a marca, mas também ela pode ter cada franqueado fazendo a sua própria divulgação. Então, eu acho que aí não está relacionado confiar ou não, mas posso falar um pouco da estratégia para você. O que eu penso? Eu penso que nós vivemos num país de dimensões continentais. É um país muito grande, com uma diversidade muito grande cultural. E quando a gente fala de mídias sociais, o que uma mídia social faz? Qual que é o papel dela? É se conectar com as pessoas que estão mais próximas ao seu negócio. Não é só com uma marca, é levar em consideração o negócio local também. Se você então não consegue se conectar, falar uma língua mais próxima do seu cliente, de quem está ali perto de você, se você não consegue interagir com os eventos importantes da sua cidade, da sua região, se você não cria uma conexão maior com a sua região, aquela marca ela vai ficar um pouco artificial, ela vai ter uma divulgação legal, vai ser bem feito, porque a franqueadora vai estar fazendo lá, mas ela não vai ter aquele relacionamento mais íntimo com o público local. Então, falando de estratégia, eu considero que cada franqueado ter a sua mídia social é o melhor caminho. Até porque um cliente local ele vai te perguntar, ele vai querer saber mais sobre o produto, ele vai querer saber mais sobre a sua localização, vai ter interesse em saber particularidades da sua franquia. Então, se você tem o seu perfil, obviamente você vai criar uma conexão e uma interação maior com os clientes, né? Eu penso que estrategicamente, então, resumindo, vale a pena cada unidade franqueada ter sua própria mídia social. Porém, vale perguntar e entender por que a franqueadora, no caso que você pode estar usando como exemplo, decidiu fazer uma mídia social única para a marca. Porque também talvez eles tenham uma estratégia por trás. Falando do que eu faço hoje, cada uma das minhas franquias tem a sua própria mídia social. Nós temos os conteúdos padrão, que a gente divulga para que todos os franqueados repliquem, mas o franqueado também tem ali a divulgação dos conteúdos do dia a dia, as informações do dia a dia, que acabam sendo muito relevantes para o público que está ali no entorno da franquia dele. Legal? Espero ter respondido aí a sua dúvida. Bom, tem mais uma pergunta. A Vanessa Cansado fez uma pergunta dizendo: o que está incluso na taxa de franquia? Bom, depende também de cada uma das franqueadoras, da estratégia. Eu não posso usar aqui uma regra, dizer que todas as taxas de franquia entregam as mesmas coisas. Mas normalmente o que está incluso na taxa de franquia é a utilização da área da marca na sua região durante o período de contrato. Está inclusa a entrega de todo o know-how, né? Todas as marcas, a liberdade para você utilizar todos os produtos, todo o know-how, acesso ao know-how da franqueadora. Normalmente está incluso também treinamento, desenvolvimento e o suporte que vai ser prestado pela franqueadora ao longo de todos esses anos. Então isso normalmente está incluso em todas as taxas de franquia que são cobradas por todas as franqueadoras, tá bom? Algumas franqueadoras entregam algumas coisas a mais dentro dessa taxa de franquia. Por exemplo, no meu caso, além disso tudo, eu entrego também projeto arquitetônico, o franqueado tem todo um suporte na parte de arquitetura do imóvel. Ele também pode, por exemplo, ele tem uma estrutura de suporte de marketing para estudar a melhor região, para implantar loja, para fazer um estudo do ponto comercial, tem uma equipe dedicada para isso. Isso tudo já está incluso dentro da minha taxa de franquia também. Por isso que eu disse para você que entre as franqueadoras pode haver uma diferença, mas que na regra a maioria entrega os primeiros pontos que eu citei aqui, tá bom? Luciano Senra está fazendo uma pergunta aqui que é bastante interessante, que é: qual a taxa de mortalidade da franqueadora ou de uma franqueadora? Isso não dá para responder como regra geral, né? Porque cada franqueadora tem um número, né, diferente de uma para outra. Fecha a loja, normalmente as franqueadoras acabam tendo franquias que fecham? Sim. Quase que na totalidade das franqueadoras, já um momento ou outro, acabaram fechando uma franquia, duas, três, aí vai depender do volume, do tamanho da franqueadora também. Mas normalmente, o índice de fechamento de franquias
ele é muito menor, mas é absurdamente menor do que empreendedores que começam um negócio do zero. O número de empreendedores que começam um negócio do zero, o fechamento é muito, muito maior. O número aí ele fica na casa de 5 a 6% do total de franquias abertas. É o número de franquias que fecham, né? Então, é mais ou menos esse indicador que você tem que levar em consideração para entender o percentual de fechamento da franquia. Hoje ele gira em torno de 5 a 6%. O Júlio está fazendo uma pergunta aqui. Em quanto tempo terei meu investimento de volta? O investimento de volta está relacionado ao potencial de rentabilidade do negócio, né? Tem negócios que demandam muito capital de giro no início e tem uma rentabilidade baixa. Normalmente, negócio que demanda muito capital de giro tem uma rentabilidade baixa e tem um investimento alto, você vai ter o retorno num tempo muito maior. Vai demorar muito mais tempo para você ter o retorno. Agora, o negócio tem um investimento médio, baixo. O negócio não demanda tanto capital de giro inicialmente, porque ele já atinge o ponto de equilíbrio mais rapidamente. E ele tem uma boa lucratividade, então você vai ter um tempo de retorno menor. Não dá pra gente levar em consideração, pegar e falar aqui uma média de retorno. Vou falar, por exemplo, dos meus negócios. Eu tenho uma média de retorno hoje nas franquias de 15 meses de payback, tá? Desde a abertura até o payback, o retorno do capital investido. Porém, eu já tive unidades que tiveram o retorno delas em 8 meses, que é muito abaixo do esperado. Como também tive outras unidades que tiveram o retorno delas em 30 meses. Então, pode acontecer por diversos fatores. Gestão, região, adequação do produto, adequação cultural, tem uma série de fatores, mas não é essa aqui a pergunta, né? A pergunta é quanto tempo eu vou ter o capital do meu retorno investido. Então a lógica é essa, investimento mais baixo, se tiver boa lucratividade, pouco capital de giro, retorno mais rápido. Investimento alto, baixa rentabilidade e demora para atingir o ponto de equilíbrio, necessitando então da utilização de capital de giro, retorno bem mais demorado. Então essa é uma lógica aí na hora que você estiver analisando uma DRE, tá bom? Toledo Nai fez uma pergunta aqui. Royalties imposto pela franqueadora por porcentagem de valor total de venda seria abusivo? Então royalties percentual sobre valor de vendas é abusivo? Não é abusivo, é um tipo de cobrança de royalties. Existem franqueadoras que cobram royalties fixos, existem franqueadoras que cobram royalties percentual. As duas formas, elas são amparadas pela lei do franchising, pode ser das duas formas. Agora, uma coisa que você tem que observar não é o tamanho do royalties, mas a rentabilidade que o negócio vai deixar para você. Se o royalties for tão grande percentualmente, a ponto de diminuir muito a rentabilidade do negócio para você, aí você tem que prestar atenção. Agora, se você olhar para a rentabilidade do negócio, ele for satisfatório, o valor do royalties ele acaba não fazendo tanta diferença assim, porque você já vai ter uma rentabilidade esperada ali, vai atingir aquela rentabilidade que você desejaria para o negócio. Agora, vale muito a pena lembrar que o royalties fixo, conforme o seu resultado cresce, vai aumentando sua rentabilidade, porque o royalties fixo ele não acompanha o seu resultado. O royalties percentual, obviamente, ele vai sempre participando da sua rentabilidade. Você não descola, né? Então não aumenta a sua rentabilidade em relação ao royalties, você vai ter sempre a mesma rentabilidade em relação ao royalties. Então, normalmente são duas categorias. Uma terceira, que é mais rara, mas que também existe, é a cobrança sobre o produto. Então tem franqueadora que ela já vende o produto e cobra um percentual a mais no valor do produto para já custear ali os royalties dela. Então ela já cobra os royalties embutidos no produto. Isso é mais raro, mas existe também esse tipo de cobrança de royalties no mercado, tá bom? Então assim, qual é mais justo? Eu acho que não tem uma questão de ser mais justo ou não. São tipos diferentes de royalties e aí você tem que avaliar, principalmente depois de todos os custos, despesas e o royalties pago, qual é o percentual de rentabilidade que você vai ter. Eu acho que esse indicador vai ser mais importante na hora de avaliar. Olhar só para o royalties deixa de ser uma análise tão inteligente, porque não interessa o royalties, interessa o retorno que você tem em relação ao negócio. Se o retorno for satisfatório, os royalties vão ser irrisórios ali dentro da operação. Tá bom? Edson Alvarez fez o seguinte: comente por favor sobre fundo de marketing. Qual o percentual médio cobrado no mercado? O que devo e posso cobrar do franqueador acerca das ações de marketing? Percentual médio, tá, pessoal? Tem algumas franqueadoras que cobram também essa taxa fixa, mas normalmente é percentual e gira ali a casa de 2 a 4% normalmente, tá? É isso que normalmente se cobra de taxa de publicidade, verba de publicidade. O que você pode cobrar da franqueadora? Essa verba que é coletada entre os franqueados como taxa de publicidade, ela não é revertida para utilização pontual local, tá?
A franqueadora ela cobra isso para fazer um posicionamento da marca no cenário nacional, ações que atinjam toda a rede. Ela não usa essa verba e não deve usar essa verba para fazer divulgação pontual de uma unidade ou de outra. Então, quando você paga a taxa de publicidade, não adianta você pedir para a franqueadora que ela use aquele capital para divulgar a sua unidade, porque o objetivo da verba de publicidade não é esse. O objetivo é o posicionamento global da marca no mercado. Ações que beneficiem toda a rede, né? E existe uma questão que é um ponto de discussão muito grande. Tem muita gente que vai lá, paga um percentual e ele quer que aquele percentual seja utilizado para divulgar a unidade dele, e normalmente as franqueadoras não fazem isso, e esse normalmente é um ponto que dá muito atrito, é um dos que dão mais atrito entre franqueados e franqueadores, que é justamente o uso da verba de publicidade. Então, se você já entender que a verba de publicidade vai ser utilizada para marca, você não vai se estressar com isso. E é muito importante, porque quando a franqueadora ela faz a divulgação da marca como um todo, ela ajuda todos os franqueados a se desenvolverem, né? Então, normalmente é assim que é utilizado, para divulgar globalmente. Então você pode cobrar da franqueadora o seguinte: olha, nós não saímos numa revista, nós não temos uma assessoria de imprensa, qual é a campanha que está sendo desenvolvida para a utilização da verba de publicidade, qual é o plano do trimestral, plano semestral, plano anual para a utilização da verba de publicidade. Então todas essas questões você pode fazer também para entender qual que é o planejamento da franqueadora para a utilização. Mas normalmente a verba de publicidade ela é gerida também pelo conselho de franqueados. Quem acaba decidindo como utilizar essa verba, qual planejamento fazer, qual destino dar realmente para esse capital, é o próprio conselho de franqueados, que são os representantes que os franqueados acabam elegendo. Vale deixar claro, a verba de publicidade não é um capital da franqueadora. A verba de publicidade é um fundo formado dos franqueados para a utilização na marca como um todo. A franqueadora não pode usar esse capital para benefício próprio, para gastar nas despesas dela ou para fazer qualquer outra coisa. Ela tem uma finalidade muito específica: investir em comunicação e divulgação e posicionamento da marca de maneira global. Então você pode cobrar isso da marca. Mas vou reforçar aqui também com a minha experiência de franqueador. Muita gente paga uma taxa de publicidade lá que dá 500, 600, R$1.000 por mês e quer aparecer no horário nobre da televisão, no Jornal Nacional ou no horário nobre de um canal qualquer. Mas normalmente essa verba em franqueadoras que não são as gigantes do mercado, essa verba não é suficiente para isso. E existe uma ilusão: bom, eu estou pagando aqui a taxa de publicidade, eu quero aparecer nos canais mais caros de divulgação. Muita gente fica na esperança que isso vai acontecer. E olha, normalmente isso não acontece, porque a verba de publicidade coletada ela não é suficiente para isso. Então aí que entra a importância do conselho de franqueados, para decidir isso junto com a franqueadora e destinar da melhor forma possível o que realmente dá para fazer com o fundo que está sendo formado com a coleta dessa verba de publicidade na rede. Legal? Espero que eu tenha trazido as informações aqui e tenha respondido sua pergunta também. O que acha de loja em shopping como ponto comercial? Pergunta em relação ao custo-benefício. Loja de shopping. Hoje as pessoas elas vão muito mais ao shopping para consumirem entretenimento e para comerem, né? Obviamente você tem todo o mercado de moda que funciona muito bem em shopping. Agora, sem dúvida alguma, se você tiver disposição para trabalhar um pouco mais, operar sábado, operar domingo, operar num espaço mais dilatado, uma operação de logística um pouquinho mais complexa, shopping é uma grande alternativa. Hoje, dentro da nossa rede, a maioria das lojas com maiores faturamentos, das top 10, eu posso dizer para você que 70% são shopping, 30% são lojas de rua. Lojas de rua funcionam muito bem também, mas os shoppings normalmente eles atraem um público muito grande. Agora tem um detalhe: se o shopping for ruim, não atrair público, você não vai conseguir ter resultado com o negócio. Você vai fazer o exercício que for, porque você não vai conseguir ter resultado com o negócio, porque você vai precisar atrair para dentro do shopping. O trabalho de trazer cliente para dentro do shopping é do shopping, não é do franqueado. Depois que o cliente está dentro do shopping, aí sim você vai trabalhar para atrair esse cliente para dentro da sua loja. Então tem que pensar muito bem qual shopping, tem que ter uma equipe preparada para te ajudar com isso. As boas franqueadoras normalmente já têm relacionamento com shopping, sabem quais shoppings funcionam, não funcionam, e sabem principalmente dentro do shopping o modelo de loja, a localização, proximidade com outras lojas geradoras de fluxo que funcionam. Então essas são informações que as franqueadoras, normalmente as boas, têm isso de maneira muito detalhada. Eu aconselho sim a abertura de loja em shopping, eu não vejo problema, pelo contrário, eu vejo benefícios. O desafio que você tem que ver é seu perfil, porque é um negócio que vai funcionar de domingo a domingo, 10 a 12 horas por dia,
E aí você tem que ver o seu pique, se você é um negócio que precisa que você esteja à frente, todos os dias pelo menos esteja lá um período, você tem que ver se você tem agenda, tempo, isso é um tipo de negócio que consegue se encaixar dentro da sua vida também, tá bom? Mas shopping sim, funcionam. Durante a pandemia sofreram mais do que os negócios de rua, mas agora já estão voltando e estão voltando com todo vapor, os shoppings já estão lotados novamente e se for um bom shopping realmente funciona. Vale a pena montar sim um negócio em shopping. Essas foram algumas perguntas do nosso workshop, não dá para responder todas, esse aqui já tá bastante longo esse conteúdo. Eu volto em outros momentos respondendo outras questões. Vamos entrar com o evento ao vivo também para falar mais, responder mais perguntas que vocês deixam aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook, nos e-mails que vocês mandam. Então a gente vai estar sempre aqui respondendo essas perguntas. Como vocês sabem, a partir de agora, com o lançamento do nosso programa de desenvolvimento Ser Franqueado, o nosso objetivo é formar uma nova geração de franqueados no Brasil, de franqueados conscientes, de franqueados que sabem o que querem e de franqueados que estão estudando antes de investir, estão se tornando empreendedores ao invés de só comprar uma franquia. Esse é o nosso objetivo dentro do nosso programa de desenvolvimento. Então, sempre que possível, eu venho aqui trazer mais informações, trazer mais clareza, porque não existe escuridão, o que existe é falta de luz. A partir do momento que a gente coloca a luz nessas informações, você consegue enxergar claramente o que está na sua frente. Legal? Então foi ótimo estar aqui com vocês. Nós voltamos de outras oportunidades para responder mais perguntas e falar mais sobre esse mercado fantástico que é o mercado do franchise, o mercado das franquias. Até a próxima. Tchau, tchau.